Na verdade, o esporte interativo nasceu de uma empresa de marketing esportivo que a gente tocava desde 99 e trabalhando com o futebol brasileiro a gente sofria muito essa instabilidade, de certa forma, esse amadorismo do futebol brasileiro. E aí apareceu a oportunidade, uma ideia de trazer o conteúdo do melhor futebol do mundo, das grandes ligas, para a TV aberta, né? Que essas grandes ligas estavam fora da TV aberta. Então lá em 2003 a gente percebeu que a Liga dos Campeões, por exemplo, não passava na TV aberta, o Campeonato Inglês não passava na TV aberta. Então a gente viu que na época, né, mais de 90% da população brasileira não tinha acesso à TV fechada e não tinha acesso a essas competições. Então o esporte interativo nasceu como um projeto de levar esse conteúdo para a TV. Então ele iniciou rapidamente passando pela Rede TV, depois ele foi para a Band. Ele ficou muito tempo ainda como parte da grade de programação da Band, até que em 2007 a gente resolveu ter um canal 24 horas de esportes e aí começou essa história desse canal que já desde o início foi muito legal, foi muito importante, né? Muitas pessoas não tinham, como eu falei, acesso a esse conteúdo, começaram a ver os jogos do Campeonato Inglês, começaram a ver os jogos da NBA, começaram a ver jogos de grandes ligas. A repercussão e o retorno foi muito, muito gratificante para a gente. Desde o início a gente percebeu que a audiência era muito grande, tanto que as redes sociais começaram a explodir de gente que acompanhava, que era fã do esporte interativo. Isso foi fazendo a gente crescendo, a gente sabe que a gente era um grupo pequeno, mas que tinha um sonho muito grande. Mas acho que o público abraçou esse sonho e fez com que a gente conseguisse continuar dando os passos grandes para o canal do tamanho e da relevância que ele tem hoje. Nosso grande xodó é a Liga dos Campeões. O sonho do canal começou com a Liga dos Campeões, nosso primeiro grande direito foi a Liga dos Campeões e agora a gente tem esse direito, né, de maneira mais completa, com todos os jogos. Mas além da Liga dos Campeões, a gente passou por muita coisa legal, como o Campeonato Inglês, o Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol. Um que marcou muito a nossa história, que tem muito a ver com o nosso DNA, foi o handebol feminino, uma modalidade que não tinha muita atenção na TV brasileira. E a gente conhecia um pouco o projeto, conhecia a chance que essas meninas tinham, a gente foi atrás, conseguiu fechar os direitos. A gente passou o Mundial de 2011 aqui no Brasil, que elas chegaram perto, bateram na trave de ir para a semifinal e depois com um grande título, né, 2 anos depois, em 2013, que esse tem um carinho especial por todo mundo aqui no esporte interativo. Mas assim, são muitos direitos que vão e que vêm, né? Os direitos eles se renovam geralmente a cada 3 anos e a dificuldade que tem hoje é a concorrência que está muito maior, né? Como eu falei há quase 10 anos atrás, quando a gente começou a pensar nisso, a concorrência era muito menor, tinham menos canais de esportes no Brasil. Hoje está todo mundo olhando muito mais para isso, a TV fechada cresceu muito no Brasil, então os valores cresceram, o interesse cresceu muito. Então a dificuldade que tem agora e vai continuar tendo é isso. Então eu acho que o desafio que você tem hoje é como você consegue, ao ter um direito, conseguir dar resultado, conseguir dar audiência, conseguir rentabilizar para que você possa comprar de novo, possa renovar, provavelmente por valores maiores que você comprou anteriormente. No fundo é um negócio, mas a gente tem que fazer um bom trabalho para poder levar isso para o público da maneira que a gente acredita, que é com emoção, trazendo as pessoas para dentro da transmissão, envolvendo quem está assistindo. Essa é parte da nossa missão e para conseguir chegar na nossa missão a gente precisa fazer esse trabalho bem feito. A gente sabia que os direitos da Liga dos Campeões para esse novo ciclo não ia ser fácil conseguir. A gente até então era detentor dos direitos de apenas um jogo por rodada, né, e agora a gente sabia que esses direitos iam ter uma disputa muito maior, a gente sabia que os valores iam crescer, mas assim, acho que o desafio, muito mais do que o dinheiro para você comprar o direito, é você conseguir pensar quanto que você vai conseguir fazer ao ter esse direito. Então, se você acha que nos próximos 3 anos você vai conseguir gerar uma receita de 20, isso faz com que você possa pagar 15. Se você acha que você vai gerar uma receita só de 5, você não pode pagar 15, você vai ter que pagar 3 ou 4. Então, acho que esse trabalho, essa nossa capacidade de inovar, de estar pensando em novas formas de receita, é o que fez a gente poder arriscar um pouco mais, acreditando na nossa capacidade de audiência, de engajamento com o nosso público. Claro que a Turner foi importante nisso, né? A gente hoje faz parte de um grupo que tem uma capacidade de acessar capital mais do que a gente tinha, como um player, né, isolado brasileiro aqui. E então isso facilita um pouquinho, mas não é um dinheiro, então quer dizer que o dinheiro é fácil de pagar? Não, muito pelo contrário. Você precisa ter um plano, você precisa ter um projeto que você consiga fazer um business plan que prove que você consiga ter um negócio ali que vai te trazer rentabilidade, que faça sentido você investir. Isso vale para a Liga dos Campeões, isso vale para qualquer outro projeto. E tomara, nesse a gente foi vitorioso, a gente conseguiu, talvez as pessoas também não estivessem acreditando tanto que a gente ia entrar para valer nessa briga e foi muito gratificante, acho que foi uma vitória nossa, né? A empresa comemorou o dia que a gente deu a notícia, foi nessa sala aqui,
e o pessoal comemorou como se fosse um gol. Mas tem muito trabalho pela frente pelos próximos 3 anos para a gente justificar a aposta que a gente fez e para a gente começar a ganhar a próxima aposta daqui a 3 anos de novo. Porque a renovação dos próximos 3 anos começa com o sucesso que a gente vai ter agora. A resistência, assim, a gente sabe que sempre vai existir porque o mercado ele funciona dessa maneira, né? A concorrência às vezes ela é mais dura de um lado, às vezes ela é mais frágil de outro, mas a gente sempre sentiu um pouco isso, a gente falou isso algumas vezes, né? Mas não tem muito o que fazer, não adianta ficar também chorando, a gente tem que continuar trabalhando, tem que brigar, e eu acho que quando você tem conteúdos relevantes, conteúdos que o público acha que é inaceitável não ter aquilo, você começa a criar espaço para vencer essa barreira. Eu acho que a Copa do Nordeste, que é um conteúdo muito importante para a gente, ele já faz muito esse papel, né? Quando você tem o início do ano, que só a gente transmite a Copa do Nordeste, a reação do público no Nordeste, o engajamento que esse público tem com a gente, a pressão que eles fazem nessas operadoras que não nos carregam é muito grande. E agora com a Liga dos Campeões isso vai ser maior ainda, né? Então a gente sabe que se a gente fizer o nosso trabalho sério, se a gente continuar fazendo esse trabalho, se a gente continuar tendo o apoio dos nossos fãs, isso é uma coisa muito forte no esporte interativo. A gente tem um Facebook hoje que tem mais de 10 milhões de fãs. A gente é a página de esporte com maior engajamento no mundo, né? Maior que a página oficial do Barcelona, do Messi, do Cristiano Ronaldo, porque a relação com o nosso fã é muito forte, porque o conteúdo que a gente leva para eles é muito relevante, porque a forma que a gente leva o conteúdo para eles é uma forma que deixa eles muito próximos da gente. E quanto mais forte for essa relação, maior a possibilidade da gente vencer essas e as novas barreiras que vão aparecer. Então é claro que ela existe, é claro que o mercado entende mais ou menos por que isso acontece, mas do nosso lado, e eu particularmente do meu lado de conteúdo, eu tenho certeza que se a gente fizer nosso trabalho bem feito, continuar fazendo as coisas do jeito que a gente vem conseguindo fazer, essas barreiras vão ficar para trás e vão ser apenas mais uma página virada da história. Eu acho que o brasileiro ele tem uma característica muito peculiar, assim, né? Eu costumo falar que o brasileiro ele gosta de 2 coisas, ele gosta de ganhar e ele gosta das histórias que ele se engaja pelo sofrimento, né? As histórias que ele se engaja pela superação. E o esporte tem muito isso, né? O esporte consegue trazer essas 2 coisas. Nem sempre a gente ganha, mas essa superação e esse engajamento com a história o esporte consegue trazer. Então, eu acho que se tem espaço ou não para outro esporte, eu acho que o handebol conseguiu provar isso, né? Um exemplo que é bem forte, assim. Acho que ninguém apostaria antes que o handebol daria as audiências que a gente deu, que o handebol teria a atratividade que teve com a transmissão que a gente fez. Porque aquele time era muito, muito bom, porque aquele time era espetacular, porque aquele time fazia o brasileiro sentir orgulho. Mas se você voltar na década de 80, ver o que o Luciano do Vale fez com a Bandeirantes, por exemplo, no Show do Esporte, o Luciano do Vale conseguiu fazer o Brasil parar para ver jogo de sinuca com o Rui Chapéu, ou fez o Brasil parar para ver o Maguila lutar. E eu era moleque, era mega fã do Maguila, lembro de viajar para fora do país e ficar ligando para o meu pai para saber se o Maguila tinha ganho, não tinha ganho. Então, assim, criar essa relação, essa demanda com o esporte, com o ídolo, isso acho que é o dever do canal do esporte. Então, essa demanda existe, o povo ele quer assistir mais coisas, e não é só futebol, exemplo Luciano do Vale, exemplo que a gente fez com o handebol. Então, mas é preciso apostar, é preciso acreditar e é preciso construir esses ídolos. Não é só você passar um jogo na TV, é você mostrar para o público qual é o interesse, quem são os personagens, qual é o engajamento que aquele cara tem, qual a relação de vida que aquele atleta tem com quem está assistindo também, quais os paralelos que fazem o cara se ver naquele ídolo ali, e aí sim você consegue ter um produto relevante. Eu acho que tem muito esporte, poderia ter mais espaço na TV. E sim, é claro, os direitos eles são mais baratos porque a concorrência é um pouco menor. Claro que o handebol, por exemplo, a gente foi lá, fez, construiu, na hora de renovar a situação mudou. Mas eu acredito que tem muita coisa por aí que hoje as pessoas não estão olhando com o devido carinho, que a gente também tá em cima e está olhando, mas que tem espaço na TV aberta, na TV fechada, na internet, enfim, tem espaço para ser consumido aí pelo fã de esporte. A criação do Esporte Interativo Nordeste foi uma das coisas mais legais que aconteceu na nossa história, né? O Brasil é um país continental e os canais de esportes acabavam falando naturalmente mais do eixo Rio-São Paulo, de repente de Sul-Minas um pouquinho, e até por falta de tempo na grade, assim, o Nordeste acabava ficando de lado. E você tem 55 milhões de pessoas que moram no Nordeste, que são fanáticos pelos seus times, acho que o fanatismo do nordestino pelos seus clubes é algo que todo mundo conhece. E não só isso, né? Tem muitos nordestinos que moram fora do Nordeste, né? São Paulo é um mundo de nordestinos que torcem lá pelos seus clubes. E eles não tinham como ver os seus times jogar, né? Eles não conseguiam assistir um programa esportivo que falasse sobre os seus times. Os jogos dos times do Nordeste estavam fora da TV, tanto que, se você pegar de 20 anos para cá, várias pessoas do Nordeste começaram a torcer para os times de Rio-São Paulo,
Porque a hora que elas ligavam a TV no sábado e no domingo, quem estava jogando na casa delas não eram os times do coração, eram os times do Eixo São Paulo. E a gente começou a inverter esse ciclo com a criação do Esporte Interativo Nordeste. Hoje o cara pode ligar a TV dele, ele vai assistir o time de coração dele, ele pode falar para o filho dele que naquele domingo na casa dele eles vão assistir juntos o time do coração jogar. E a resposta do público para a gente foi muitíssimo gratificante. De fato, assim, a gratidão que eles têm, o orgulho que eles têm é muito grande. Então o Esporte Interativo Nordeste, mais do que um canal, é uma bandeira que eles levam assim de orgulho, né? Porque de certa forma eles se sentem um pouquinho, e com razão, se sentem um pouquinho deixados de lado nas discussões, se sentem um pouquinho deixados de lado quando os assuntos aparecem. E o Esporte Interativo Nordeste é um canal que fala só do Nordeste, que dá destaque para o Nordeste, que dá voz para o torcedor nordestino. E a audiência do canal e a audiência da Copa do Nordeste se mostrou fantástica não só no Nordeste, mostrou fantástica no Brasil inteiro. A Copa do Nordeste, ela também é um exemplo de organização, é um exemplo de média de público, né? Pelo segundo ano consecutivo, terceiro ano consecutivo, a melhor média de público do Brasil. Então isso tudo dá um orgulho muito grande para um público, né? Para um torcedor que se sentiu muitas vezes deixado de lado. Eu acho que o canal veio preencher esse espaço, acho que é o primeiro canal regional do Brasil. Nos Estados Unidos isso é uma coisa que já acontece, né? Tem vários canais regionais, também pelo tamanho continental dos Estados Unidos, então é uma situação parecida. E acho que esse é o primeiro e já muita gente pede, agora tem que ter o Esporte Interativo Sul, o Esporte Interativo não sei quem quem sabe onde a gente chega lá, mas acho que ainda tem muito espaço, muito trabalho para a gente melhorar no Esporte Interativo Nordeste. Esse ano vai ser um ano de muito crescimento dele, assim como dos nossos outros canais, mas foi um passo muito interessante que eu acho que a gente acertou na mosca e o resultado está sendo fantástico.